assim, o elenco do Bahia hoje, óbvio que tem algumas coisas que precisam ser resolvidas, mas para a gente começar um campeonato brasileiro, ele pelo menos tem um padrão. Isso aí já é um ponto positivo para o Campeonato Brasileiro da Série A. Por que eu falo de ponto positivo? Porque isso a gente nem tinha há um tempo atrás. E não faz muito tempo assim. Todo mundo cobrava que o Bahia não tinha um padrão. Que o Bahia não tinha um padrão, o Bahia não tinha um padrão. O Bahia só, no caso, repetia coisas do passado com novas caras, né? Novas caras no elenco que o Grupo City formou para esse ano. Mas não tinha um padrão, aquela coisa que você olhava a organização. E isso começou com a adoção dos três zagueiros, com os alas abertos, com dois volantes, com um meia de construção. E também, claro, tudo isso a gente não pode dizer só que os três zagueiros funcionaram, mas também pelo que dessa escolha de Renato Paiva, em cada posição, deu certo também. Então um ponto também de sorte, um pouco de trabalho e um pouco também da sorte. Por que da sorte? Porque a gente tem que dizer que Marcos Vitor, Canives e Rezende deram certo, como fazendo esses três zagueiros. Jacaré, que já vinha jogando como lateral direito, deu certo como ala direito. Ele gosta de ser aquele cara ofensivo. O Chaves também tem um ponto positivo da vida do Chaves, que é a presença da família. Então você vê um Chaves que brinca mais, um Chaves que conversa mais. Você vê isso nos bastidores, né, do vídeo, nos bastidores. Você vê o Chaves fazendo isso. E o outro ponto, talvez que seja o mais fundamental de todos, é Cauli, que ele não estreou bem, até porque foi no cenário totalmente adverso, de um 6-0 para o Sport. E aí ele começa a ter sequência, e quando você vê que ele tem sequência em um momento mais tranquilo, o Cauli ele dá a sua resposta que o torcedor queria dele e que a comissão técnica esperava dele. Porque chega um jogador vindo da Bulgária, que nunca jogou no Brasil, embora seja baiano, e que estava voltando para o seu país, especialmente para o seu estado, né, de origem, para jogar. E a gente não sabia quem é esse Cauli, cara. Eu nunca vi esse cara jogar. Quem é esse cara? E Cauli, ele resolve o problema do Bahia de criação de jogadas, de oportunidade de gols. E tanto que a gente trouxe os números do Cauli na live passada, que ele praticamente é com ele que o Bahia cria as melhores chances de gol, né? Ele tem vamos dizer assim, que a gente chama do atacante que fede a gol. O Cauli também é um meia que fede a gol. Não é só o atacante. Ele transforma todo o ambiente favorável para o Bahia concluir aquela jogada em gol. E não só ele fazer isso, mas também o próprio Cauli fazer um gol. Vale lembrar o jogo da final, domingo passado, o segundo gol. Então, um cara que a gente tem que enaltecer esses pontos de que o trabalho foi feito para a construção do esquema tático do padrão de Renato Paiva, mas que a gente também não pode não falar da sorte, que a sorte de que o Cauli está em um bom momento e que os três zagueiros funcionaram e que também, não esquecendo também que Everaldo começou a ganhar confiança. E digo mais, vou repetir aqui mais uma vez, Everaldo ainda vai dar muitas alegrias ao torcedor do Bahia durante a Série A. É um cara que já está fazendo gol fora da situação de pênalti, né? Muita gente criticava o atacante que só faz gol de pênalti. E ele já está fazendo gols sem ser de pênalti, de bola parada, bola rolando, né? E você ganha confiança. E é um esquema que ajudou muito Everaldo, porque você com três atacantes, né? Os dois atacantes de beirada, os de beirada tinham mais protagonismo do que o Everaldo. E nesse esquema com os dois atacantes, ele e o Biel, ele também chama o protagonismo para ele. E é tanto que ele abre o placar, e é aí que quando abre o placar as coisas começam a relaxar. Que o Bahia estava tendo essa dificuldade até o primeiro tempo. E eu falava isso com alguns colegas no intervalo, que o Jacuipense ia cansar, porque ele não ia conseguir sustentar aquele jogo de marcação homem a homem, né, e de uma linha adiantada, e a hora ia cansar, e cansou. Tanto que o quarto zagueiro, Everton, tá fazendo um bom primeiro tempo. No segundo tempo ele não fez um bom segundo tempo, né? E no segundo tempo ele já caiu. E tanto que ele errou o posicionamento, que Everaldo foi lá e fez o primeiro gol. Já caiu. Pois é. E aí o segundo gol veio, Cauli, aí depois estabilizou tudo. O terceiro veio de Jacaré. Então o Everton, ele fez o primeiro tempo bom. No segundo tempo já não foi, porque já cansou. Porque também existe preparação física por trás disso, que não era talvez a suficiente para aguentar um estilo de jogo do Bahia
de pressão, de aproximação. E também tem o Biel que não é só um ponto. O Biel, ele não. É tanto que eu falo isso, MG, que o Paiva ele não só reinventou o Rezende e o Jacaré, ele reinventou todo mundo. Porque o Biel, ele tava vendo com aquela proposta de ser um ponto aberto pela esquerda. O Biel, ele vem fazer um meia junto com o Caulino para quebrar as entrelinhas e ter essa bola lá na frente para ele, no último passe, decidir fazer o gol ou tentar dar essa oportunidade do gol para Everaldo. Então, Paiva, a gente tem que enaltecer esse momento do trabalho do Paiva. Não é o título do torcedor. Não tô dizendo assim, vocês estão encantados pelo título. Não é. Não é o título, é a construção. A gente enxerga isso desde Itabuna. Pois é, do jogo do Itabuna. Então, o Bahia ele entra para a Série A com um padrão, algo definido. O que a gente não tinha no começo do Campeonato Baiano. Né? Que aí e aí foi para a Copa do Nordeste e a gente viu que não tinha padrão, que era tudo bagunçado. Quando a gente elevou o nível de adversários, Sport e Fortaleza, a gente perdeu. Da forma que perdeu. E aí, com padrão, eu até digo assim, que se a gente for jogar de novo com o Fortaleza, ele poderia até perder, mas não perderia da forma que perdeu. E poderia até ganhar até de um placar apertado, de 2-1 ou de 1-0. E do Sport, sem as condições de tempo, né? Que até o próprio Ceará tá pleiteando para não ter o jogo da final na ilha, por conta das condições do gramado, que aconteceu contra o Bahia e contra a equipe do ABC, né, que foi eliminado pelo Sport, porque sabe que o gramado não suporta. E se o Bahia tivesse padrão sem o gramado adverso da ilha, o Bahia ganharia lá. Ganharia lá. Então, tudo que eu quero, resumindo tudo para não alongar mais o papo, o Bahia vai para a Série A com padrão. O padrão do Bahia é esse. O padrão é de 3 zagueiros, de 2 alas, de 2 volantes, sendo que a gente hoje tem ou ganha opções para esse meio de campo. O Pablo pode brincar aí de várias formações aí. Porque ele tem Iago Felipe, que o torcedor até esqueceu, né? Desses 2 jogos aí que a gente não teve Iago Felipe nas finais do Baiano. Mas vamos ter aí para a Série A, né? A gente vai tentar esse ano aí, que é um polivalente. A gente tem o Ademir, né? Que pode também fazer esse ala. E tem outros também, que tem o próprio o Acevedo. Ele pode mexer um pouquinho no posicionamento do Acevedo. E um recado para Rezende, para encerrar agora de vez mesmo meu comentário. Rezende, pegue o exemplo de Léo Pelé. Léo Pelé deixou de ser lateral esquerdo para ser zagueiro e hoje é um dos melhores zagueiros canhotos do futebol brasileiro. Você cresceu muito como zagueiro. Se você assumir essa condição de zagueiro pro lado esquerdo, óbvio que Vitor Hugo chegou aí para ser titular, mas você vai ser uma boa opção para esse lado. E Rezende cresceu muito, jogando de zagueiro pro lado esquerdo. Jogando de 3 zagueiros, vai precisar de mais material humano, né? Pra suportar esse. Tem 2 pontos de tudo que você falou aí que eu queria também reforçar. Primeiro aqui, na época da crise, a gente sempre falou aqui também, né? Os 70 milhões não foram mal investidos a ponto de nada prestar. A gente não ia enxergar o resultado no curto prazo. Mas tendo o encaixe, a gente já consegue ver o talento de cada um no melhor região do campo. Você vê que o Chaves hoje está outro Chaves, né? Não só por tudo que ele passou, mas você vê que hoje o esquema tático favorece os alas, né? Pelo menos bons alas, e a gente, graças a Deus, tem. E falando do técnico para com o elenco, você vê que ele não é preso, o Paiva ele não é preso a formação de origem do jogador. Ele está mais interessado naquilo que você sabe fazer de melhor na região do campo. É como você estivesse quebrando a parte tradicional de achar que o jogador é aquilo, mas na verdade o forte dele é em outra coisa. Você vê que o Rezende muitos momentos está ajudando na marcação no terceiro zagueiro. Coisas que ele já fazia quando ele era volante. Mas naquela necessidade a gente está passando a ter. E no mapa a gente enxerga ele como zagueiro, mas não é. Da mesma coisa, Jacaré. Jacaré nunca foi lateral. Mas por que ele está começando a ser lateral? É por falta de material humano? Não, porque tinha um Cicinho, tinha um Borel, que era de origem.
Mas de acordo com o que eu tô vendo, os treinos, pessoas olhando ele, né? O técnico olhando, viu que ele tava fazendo aquilo que precisava ser feito naquela região do campo. Falou, vamos botar Jacaré, a ponto da gente ter um plantel que não estava numeroso e a gente conseguiu jogar em um esquema tático que transformasse em ala. E um ala, para mim, vulgarmente falando, é um lateral que ataca, que sabe atacar. Você vê que o Matheus Bahia, desde o primeiro jogo, a gente já vê uma evolução dele no ataque, jogando muito bem, antes dele se machucar, tava jogando muito bem. E no início, tô falando no início da temporada. É um jogador que também evoluiu bastante. E do lado que Chaves joga, hoje a gente tem o Chaves, a gente tem o Matheus Bahia e aí tem o Rian, que segundo o nosso amigo aí, Matheus Viana. Boa noite, Matheus. Marcelo Viana. É que eu tô louco hoje. Marcelo Viana Matheus é meu irmão que mandou mensagem aí, então por isso que eu tô falando. Marcelo Viana, o Rian já jogou de ala também, não foi? Eu tô me enganado. Você já falou isso na live. Ou seja, só de um lado a gente já tem 3 de ala. Ou seja, é um plantel já equilibrado ali, que se um tá de cartão amarelo, ou tá cansado, ou tá lesionado, tem outro para repor. Se é a mesma técnica, a evolução a gente não sabe. Mas a gente tem jogadores que conseguem ficar naquele lado. Já o outro, a gente tem um Ademir, que pode fazer a função, tem um Jacaré, entendeu? Ou seja, a gente consegue já ter o elenco equilibrado. Boa